E no canal Cartas Obscuras, a casa da vovó. Sou moradora de Manaus desde 2010, mas antes morava em Manacapuru. Quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu ouvia barulhos e via vultos na casa da minha avó materna. Meus pais não acreditavam quando eu falava sobre isso, só a minha avó. Teve uma época que minha avó morava sozinha, e como ela era doente não podia ficar só, e também não aceitava ir morar com nenhum filho. Ela tinha 12 filhos, 7 mulheres e 5 homens. Os netos tinham que ir dormir na casa dela toda noite, se revezando. Mas como os demais tios e tias não queriam deixar os filhos irem dormir lá no ventilador, só dormiam no ar-condicionado, eu e meus irmãos que íamos dormir com a vovó. Nas minhas vezes, eu, com 11 anos, escutava pedras sendo jogadas no telhado e bancos sendo arrastados pela casa. Minha avó brigava com eles e dizia: "Vão embora. Eu tenho Jesus aqui comigo." Ela pegava a Bíblia e começava a ler, e parece que piorava. Enquanto ela lia, os bancos caíam e ficavam de pernas para cima. De manhã a vovó levantava os bancos e ia ao banheiro. Eu esperava ela sair de lá e ligava para minha mãe para avisar que estava tudo bem. Esse banheiro era embaixo, descendo um degrau. Era escuro mesmo, entrando luz natural pelas janelas, ou mesmo com a luz acesa. Eu morria de medo desse banheiro, ainda mais de noite. Um dia minha avó teve que ir no médico aqui em Manaus fazer uns exames, e minha mãe resolveu vir morar na casa da minha avó, para cuidar da casa. Meu pai trabalhava em Pitinga e passava um fim de semana de quinzena com a gente. Teve um dia que fiquei sozinha na casa porque eu estava meio doente, sensação de cansado e como se tivesse um peso em mim. Minha mãe foi na casa de um tio perguntar da saúde da vovó. Minha irmã tinha ido na casa de uma colega e meus irmãos tinham ido com a minha mãe. Eu sozinha. Já comecei a ficar com medo, como se estivesse sendo observada. As horas passaram. Era umas 20 ou 21 horas. Eu fui fazer um miojo. Botei a água para ferver. E quando começou a ebulição eu fui pegar o macarrão. Assim como o banheiro, eu tinha que descer 4 degraus. O fogão ficava em frente à porta que dava para esse porão. Eu acendi a luz e desci. Peguei o macarrão, mas na volta a sensação de observação voltou. Só que diferente. Parecia que estava atrás de mim. Senti um frio arrepiar minhas costas. Larguei o macarrão e corri para subir. Quando cheguei ao último degrau senti 2 mãos com unas grandes agarrar minha cintura. Me empurrei para cima do fogão com a água fervendo. Virei e bati a porta com força. Desliguei o fogão. Corri para a sala e fiquei olhando na direção da cozinha. Na minha cintura ficaram arranhões, tipo minando sangue. Nunca mais desci lá de noite sozinho. Minha mãe chegou 30 minutos depois e, como eu já imaginava, não acreditou em mim quando contei para ela. Até mostrei os arranhões, e ela disse que eu mesma podia ter me arranhado sem querer.
Não contei mais nada desse assunto para ela, só para minha avó. Anos depois fiquei sabendo que antes de eu nascer, uma tia que é espírita levou os colegas lá e se comunicaram com os seres que estavam lá. Eles disseram que a casa era deles e que não a deixariam nunca. Eles disseram que não eram fantasmas, eram espíritos ruins, demônios. Fiquei desesperada quando soube dessa história. Eu já estava morando aqui em Manaus. Até hoje, quando passo lá perto dessa casa, sinto arrepios. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho. Obrigado.